falar que é muito, muito bom ter essa oportunidade de conversar com vocês, né? Que essa coisa do intercâmbio internacional é extremamente importante, essa troca de ideias. Então, o que a gente vai fazer hoje, espero que qualquer coisa a gente pode conversar um pouquinho depois das falas, tá? Então, agradeço muito essa oportunidade. O título dessa fala do New Negroes, que eu botei em inglês a propósito, porque refere a um momento muito específico, né, na história cultural da gente negra dos Estados Unidos. A gente pode passar, por favor, para a primeira. Ok. E aqui no começo eu vou falar às vezes em inglês a frase New Negro, né? Então, The New Negro foi o título de uma antologia literária que foi publicada em 1925, que é muito conhecido. Isso foi um projeto do poeta, do escritor Alain Locke, que ele reuniu muitas pessoas que foram integrantes muito importantes para o que se fala do movimento literário e artístico do Harlem Renaissance, a Renascença Harlem, onde tinha escritores como Langston Hughes e Countee Cullen, pessoas de muito renome. Mas, investigando o uso desse término, se vê que isso não saiu com esse livro, que esse término aparece antes do uso de Alain Locke. Então, ele já está apropriando uma expressão que já existia. E deve ter mais, né? Até mais cedo, mas um dos primeiros que foi muito divulgados foi esse que saiu em 1900 pelo Booker T. Washington, o próprio Booker T. Washington, a gente vai falar um pouquinho mais dele. E também ali no lado direito você vê a capa do livro do Alain Locke. E o Hubert Harrison, ele foi um ativista, ele utilizou em 1920 o término para o título do seu livro, Quando Acorde a África. História dos... eu estou fazendo a tradução de um texto que está escrito em inglês, então procuro sua paciência. A história dos desejos do New Negro, o novo negro, no mundo ocidental. Também se aparece em 1916 com o trabalho de William Pickens, um livro do nome O Negro, o Novo Negro, o status civil e mental. E também acontece também em 1920 o nacionalismo do novo negro, o New Negro. Então, quer dizer que essa frase estava realmente representando uma mudança filosófica da população negra dos Estados Unidos, que estava saindo de escravidão para uma nova realidade. Tinha um momento, porque como vocês sabem, lá nos Estados Unidos houve a guerra civil, enquanto já no final acabou a escravidão, e houve um momento de muita esperança da população negra. Mas logo depois foi seguido por uma onda muito brutal de repressão e violência contra as aspirações dos libertos. Vamos passar. O linchamento virou uma moda rotinária de terrorizar os negros para forçar eles na subserviência. E isso, se vocês conhecem o Malcolm X, eu venho falando, né, o Malcolm X, isso foi o que aconteceu com o pai dele. Foi morto desse jeito. Os pais, tinha muitos pais que levavam seus filhos para esse tipo de linchamento, que eram como homicídios rituais, e utilizaram isso para treinar e introduzir seus filhos a essa forma de pensar.
E até recentemente publicou um livro sobre tarjetas postais. Os postais, os cartões, né, que passavam com essas imagens que passavam livremente no Correio Nacional. Isso não foi somente nos Estados Unidos, é interessante, né, que ocorreu a violência contra negros em outras partes do mundo afro-atlântico, como houve este ano, a gente está comemorando o centenário de um massacre em Cuba, em 1912, na província de Oriente. Eu estou curiosa de saber, vocês já sabem disso? Não, meus alunos também não. Essa é uma coisa impressionante. A gente vai passar, por favor, para o próximo slide. Em Oriente Cuba, 1912, e também houve uma onda de violência em 1865 em Jamaica. Agora parecem em dois momentos distintos, cronológicos, mas em relação à abolição, os dois ocorreram uns décadas depois da abolição. E nos dois casos, no caso do Morambe, Jamaica, eram pessoas que trabalhavam na agricultura e eles estavam reivindicando seus direitos. E eles estavam não concordando com o poder lá da parroquia, e aí virou uma levante deles e uma repressão muito brutal na Jamaica, que foi muito importante. E lá em Cuba, o que aconteceu é que os negros participaram muito ativamente nas guerras de libertação da Cuba, mas quando virou esse Cuba independente, não apareceram eles no controle do governo. Então, estavam se organizando e o governo, como resistia, né, estava dizendo que isso é uma coisa racista, de eles querer formarem um partido político de negro, e eles resolveram fazer uma manifestação nacional em várias províncias onde estavam ativas, só que em essa província de Oriente, houve também, eu não quero ir muito além, mas é muito importante saber, né, que eu sou historiadora, como fazer a história curta, né? Um desafio. Mas ali, esse foi uma luta sobre os direitos de terreno. Porque muitos desses negros tinham ocupado terrenos e como eles não tinham título, quando o governo cubano ganhou a independência com a ajuda dos Estados Unidos, estavam dando essas terras para empreiteiros dos Estados Unidos, comerciantes dos Estados Unidos, eram terras discutidas, né? Então, para protestar, eles queimaram os arquivos sobre os documentos da terra e o exército entrou e começou a matar qualquer negro que eles viram. Mataram em torno de 5.000 ou 6.000 pessoas, muitos deles que nem foram cubanos, muitos deles foram trabalhadores jamaicanos e de Haiti, que estavam lá trabalhando nessas áreas. Então, foi uma coisa muito pesada, né? Pode passar. Muitos dos negros, voltando para os Estados Unidos, muitos dos negros que conseguiram sair dessa situação, saíram em números muito, muito grandes. Em alguns casos, eram até quase expulsos, né, de certas cidades que se viraram cidades praticamente brancas. Existe até um trabalho sobre o que se falava do Sundown Town. Sundown quer dizer o pôr do sol. Existiam cidades onde o negro foi permitido entrar para fazer trabalho durante o dia, mas de noite ele tinha que ir embora, porque senão ia haver problema.
Então, muitos desses negros foram, esse foi um momento em que grande parte da população negra que estava concentrada no sul do país, onde que era a maioria do trabalho escravo, eles começavam a sair para outras cidades, tipo como Chicago, Nova York, Washington, Filadélfia. Outros foram, como você pode ver, para a costa de oeste, né, para esse movimento lá, até Califórnia, e muitos deles eram pessoas agrícolas que queriam as oportunidades que estavam abrindo, né, nesses novos espaços e que estavam seguindo o mesmo passo de que brancos que foram para lá e se organizaram uma forte cooperativa de agricultores, só que eles não permitiram a entrada do negro. Então os negros estavam ali fazendo a mesma coisa, mas segregados. E pode passar? Em todas as partes do país, então, começaram a formar-se cidades ou bairros de concentração negra, onde, pelo mesmo fato de segregação, as pessoas tiveram que criar seus próprios bancos, seus sistemas de transporte, lojas e tudo isso. E alguns deles tiveram muito sucesso. Mas também, sempre que eles tiveram um pouco de sucesso, ficou contestado. E houveram vários casos onde queimaram ou destruíram o capital dos negros, e isso foi um dos casos muito famosos, que foi a destruição do que você falava de Wall Street, o Wall Street negro, em Tulsa, Oklahoma. Então, destruíram essas empresas. E também os negros tentaram formar-se oportunidades de educação. Pode passar, por favor? Em escolas, houve algumas universidades também segregadas com a ideia da instrução para o negro, mas que essas instituições, como Tuskegee Institute, a comunidade negra viu a possibilidade de utilizar a educação para progredir, e então isso foi muito importante, a via de educação para melhorar a condição da raça, né? Agora, as histórias, eu estou falando da história dos Estados Unidos e em todo o país, tá? O que eu estou falando, quando eu falo, deixa eu falar do término Afro-Atlantic, né, que essa é realmente um término que eu comecei a utilizar alguns anos atrás agora, que eu estou falando da parte da diáspora africana. Se a gente fala da diáspora africana, você tem que lembrar que tem africanos que foram da África até a Europa, até a Ásia, até o Pacífico. Então, tem uma extensão enorme em várias épocas históricas da diáspora africana. E eu, nesse caso, me estou referindo a essa história dos negros que saíram no trato de escravos no Atlântico. Então, esse mundo, às vezes as pessoas falam do Black Atlantic, mas eu uso esse término Afro-Atlantic Diaspora para referir, porque essas pessoas tiveram umas histórias muito, muito comuns em certos aspectos. Então, enquanto tem as especificidades, de vários país, mas tinha assuntos gerais, que era muito universal, né? Que os povos, os africanos, foram trazidos para essas sociedades das Américas para criar riqueza para outras pessoas. Esse foi o motivo deles chegarem aqui. Não foram visados como parte da sociedade civil. Então, tudo que eles criaram, eles mesmos tiveram que criar identidades novas para eles mesmos, não tanto escravo como liberto.
E eles fizeram isso de muitas formas, né? Fizeram isso como membros de famílias, como vendedores ambulantes, como soldado, como artesanato, participantes em comunidades sagradas, criadores de quilombos e muitas outras formas. Os descendentes de africanos se formaram partes integrais da fábrica social das Américas. Então, o fim da escravidão, como individual, como manutenção, ou coletivo, com a abolição, isso foi um desafio para essas sociedades americanas para definir os parâmetros de pertencer ou não, e de os parâmetros de cidadania para os descendentes de africanos, porque tudo as prerrogativas, né, que gozava, né, da hierarquia racial, esse não foi cedido facilmente. Como se diz, né? Que o poder não cede nada sem luta, né? Então, essas dinâmicas não eram escritas nas leis de abolição, nos documentos de abolição. Isso foi uma coisa que as pessoas tinham que negociar uma vez passando a abolição. Então, quer dizer que a gente não pode ver isso como uma coisa fixa. Abolido a escravidão, pronto, já. Não, não é bem assim. Porque todo mundo tinha que entrar num diálogo dinâmico entre vários setores sociais em que os elites e também os classes libertados, todos eles, e outras pessoas na sociedade, todos fizeram uma parte em definir como que ia ser essa nova realidade de após a abolição. Então, foi nesse contexto que você pode entender o que é o nu negro. Porque isso foi o nu negro, quando a gente fala de renascença em Harlem, foi uma renascer do ser negro, foi um ato de autodeterminação dos descendentes de africanos, eles tomando esses espaços de cidadania livre que eles queriam ocupar, não somente nas suas países de residência, mas também como cidadãos globais e também cidadãos da diáspora africana. Então, o nu negro não ia ser um vítima das forças históricas, ou seja, um sujeito de fazer qualquer coisa com ele, mas não um protagonista no mundo moderno. Isso queria dizer que no contexto nacional e local, que não podia aceitar limites na abolição. Pode passar, por favor? Que no contexto global, eu acho que passei uma, mas essas são imagens do renascença de Harlem, e você pode ver como que você está projetando o negro como assim, uma pessoa muito moderna. Essa da média é Zora Neale Hurston, uma folclorista. Ela foi formada em antropologia, uma das primeiras gerações, né? E você pode ver, por exemplo, toda essa coisa do jazz e de moda que eles representavam, que foi muito um estilo cosmopolita. Sim? Então, acho que a gente pode passar. Sim, ok. Então, no contexto global, os descendentes de africanos, eles tinham que lidar com as mudanças de política transnacional, esse poder e recursos também transnacionais. Essa imagem, eu botei a imagem de Marcus Garvey, que ele foi o idealizador e protagonista, né, de um dos primeiros entidades muito internacional, que foi o UNIA, a Associação Universal para Melhoramento do Negro, e esses foram os que batalharam na Primeira Guerra Mundial. Esse foi um regime
regimento segregado, mas eles foram lá no exterior e voltavam, e foi uma coisa muito chocante, né, de eles ir à guerra, né, e lutar pela liberdade e voltar para um país segregado, né? Então, foi assim, essa entrada de muitos negros num mundo cada vez mais cosmopolita. E como que se expressava isso? Então, havia muitas migrações do Caribe até a Latinoamérica,